Eu vou te apresentar nesse vídeo aqui uma verdade dura, uma verdade que vai doer em muitas pessoas, uma verdade que foi tirada baseada em muitas análises que eu venho fazendo, observando as pessoas, observando os casais, observando o arrependimento das pessoas. Eu exponho essa verdade não como quem diz, olha, tu precisa acreditar no que eu estou falando e seguir a tua vida dessa maneira. Não, eu estou expondo só porque é uma análise, e algo muito pesado, principalmente sobre o amor, os relacionamentos, e pode soar como algo muito controverso, vindo de mim, né, que talvez, se tu me conhece já há mais tempo, tu sabe que eu sou uma pessoa que eu creio no lado bom das coisas. Eu creio que uma pessoa vai ser mais saudável se ela viver a vida do lado de uma pessoa, viver acreditando no relacionamento. Eu acredito que homens eles precisam do contato com o feminino, acredito que as mulheres precisam do contato com o masculino, é uma questão de quase que sobrevivência. Eu acredito no amor, acredito na família, acredito no relacionamento, porém eu não gosto também de ser confundido com aquela pessoa ultraconservadora, que é inserido naquela bolha conservadora da internet, que é a pior de todas, na minha opinião. E por eu ter esse pensamento mais desse lado, eu também não desprezo o que está do outro lado. O que está do outro lado? Do outro lado tá as pessoas que dizem assim, ó, tomem cuidado com seus relacionamentos, tome cuidado para não escolher a pessoa errada, tome cuidado porque muitas mulheres vão te escolher por causa do teu dinheiro, por causa da tua aparência, por causa do teu poder, e que muitos homens vão escolher as mulheres por causa da aparência e depois vão pagar um certo preço por isso. Ou seja, todas as pios da vida, né? Todas as pios, não são coisas que são para ser ignoradas. E quando tu pega os dois lados, balança muito bem, aí você tem uma verdade que é difícil de aceitar. Difícil de aceitar. O que eu vou te falar hoje vai doer. Então tu tá preparado? Qual a finalidade para eu estar falando isso? Clareza mental, talvez, aumento da inteligência, e falar algo que, cara, ninguém fala sobre isso. Acho que ninguém tem coragem de falar sobre isso. Porque o cara, ele é um cara que só fica falando o lado ruim do mundo, e daí quando o cara fala um negócio desse, tipo, não tem nem lógica. Ou quando o cara é um cara muito mais, assim, mais positivo, mais conservador, até mesmo cristão, ele fala isso, tipo, ele não tem coragem de falar essas coisas. Mas vamos lá, vamos falar. Existem dois arrependimentos no homem e na mulher, que são muito evidentes. Que as mulheres vão chegar lá em uma certa idade e vão falar, olha, eu me arrependi de não ter feito isso. Calma que o arrependimento ele não tem a ver com quilometragem de linguiça, não tem a ver com isso. E um arrependimento do homem também, que quando chega numa certa idade ele vai sentir esse arrependimento. Não sei se ambos são arrependimentos reais, eu não sei se de fato as pessoas, elas se arrependem de não ter feito isso, ou de não ter vivido isso, ou se elas só falam por falar. E não significa que ter vivido um relacionamento bom, num âmbito familiar, num modelo de vida mais conservador, seja uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa boa. Eu acho que não tem uma vida que seja saudável sem estar inserido num ambiente familiar, num lar saudável. Portanto, uma coisa não vai anular a outra. Então, é bem comum você ver, por exemplo, pessoas que viveram uma vida conservadora, né? Mulheres que, sei lá, nem trabalharam durante a vida e foram pessoas do lar, não porque elas quiseram, mas porque o marido delas quis assim, e foi um comum acordo entre os dois, e para gerar filhos, e foram pessoas muito realizadas, amaram os seus maridos, amaram a vida e o conforto, o luxo que tiveram sempre tudo do bom e do melhor, e amaram os seus filhos, inclusive amaram a função, o propósito de ter sido mãe, tá? Ou seja, não nada de errado até aqui. Mas chega um certo ponto da vida, sei lá, eu diria que lá pelos 45, 50 anos, que elas começam a falar assim, ó, elas começam nesse arrependimento. Ah, eu me arrependo de não ter tido algo pra mim. Eu me arrependo de não ter feito, as mulheres de hoje, né, de hoje que falam, dando muita importância a uma faculdade, porque na época delas a faculdade era importante. Isso vai mudando ao longo da vida. E hoje essas mulheres elas falam assim, eu me arrependo de não ter tido uma faculdade, eu não ter tido uma carreira, não ter feito alguma coisa. Pois, se meu marido me deixar, eu vou ficar na mão.
Vou pegar a herança não, a minha parte no patrimônio dele, como manda a lei, mas eu me arrependo de não ter tido algo. Talvez um sentimento de ter sido inútil mercadologicamente, financeiramente, mas foi muito útil. Pegou uma casa e transformou num lar, teve um marido, fez a coisa mais importante do mundo, que é ser mãe, botar uma vida no mundo, né? Menosprezando essa função quando ela acaba, né? Quando seus filhos já têm o início da vida adulta, aí a mulher ela começa a falar esse tipo de coisa. Eu me arrependo de não ter tido algo que seja pra mim. E aí o marido ouve aquilo e pensa, putz, mas então toda a vida que a gente viveu foi uma grande mentira? Fica nessa questão. E a questão é que não foi uma grande mentira, é só meio que uma crise de meia-idade que bate nessa época da vida, assim como o homem nessa época ele quer comprar um carro esportivo, porque ele nunca teve um, ou quer comprar uma Harley, para ser radical, porque ele quer compensar a baixa da testosterona que ele está tendo, então ele ainda quer ser homem para o mundo, então ele entra nessa crise de meia-idade. A mulher também tem isso. Só que hormonalmente, nessa idade, ela está numa idade onde sente desejo, né? O homem já não sente mais tanto. Mas a questão é que a mulher fala isso. E a questão que fica para nós é, será que toda mulher vai falar isso? Será que toda mulher vai sentir esse desejo? Será que toda mulher vai sentir essa vontade chegando em tal ponto da vida? Porque se mulheres de 50 anos que viveram o início da sua vida sem acesso à internet, sem acesso à rede social, a maioria da sua vida, né, sem acesso à rede social, e um outro padrão de vida, um outro patamar de vida bem mais tranquilo de ser vivido. Hoje as mulheres cosmopolitas que têm acesso a tudo, que abrem o Instagram e têm acesso a tudo, e nós também temos, né, acesso a tudo, a gente sabe o que se passa no mundo, a gente sabe praticamente de tudo. Será que isso não facilita para que essas mulheres sintam isso também? E calma, eu não estou falando de mulheres feministas que querem bater no peito e fazer a sua jornada no mundo, no mercado de trabalho. Óbvio que é um direito da mulher fazer isso, só que a gente sabe que o mercado de trabalho é uma coisa horrível de viver. Tá? É uma coisa muito masculina, para falar bem a verdade. E que é muito mais cômodo para que uma mulher seja executando a sua energia feminina, as suas funções femininas. E desculpa se isso está soando como algo um pouco machista, mas é mais fácil. Não é mais fácil? A questão é que ela vive isso, e lá no final ela vai se arrepender de não ter vivido a parte mercadológica. A parte, eu não sou nada, não me transformei em nada, eu não sou uma médica de sucesso, eu não sou uma astronauta de sucesso. Eu não piloto foguete, eu não sou uma pilota de Fórmula 1, eu não sou um super saiyajin, assim como todos nós, né, homens, sonhamos em ser alguma coisa desse gênero na vida. A questão que fica pro homem é, será que é tua namorada? Que hoje é uma namorada muito boa, é muito legal. Será que no futuro, não nos 50, mas muito antes, ela não vai querer largar tudo e pensar, esta vida não é pra mim. Essa vida de mãe de família, mulher, do lar, ou ter uma vida dedicada ao marido, aos filhos, que a função da mulher é multiplicar a riqueza que o homem produz e traz pra dentro de casa, né? Se não for assim, não vai dar certo, não tem riqueza em casal. É uma triste verdade. Será que ela pode sentir que, eu fui uma inútil, eu não sou nada na vida? Esse é um grande arrependimento que as mulheres têm. Mas o arrependimento do homem é ainda pior. É ainda mais macabro. É ainda mais dark. E tu há de concordar comigo. O seguinte, o arrependimento do homem é sair para comprar cigarro. É não ter saído para comprar cigarro. Dói, né? Dói ouvir isso. Não estou dizendo que é certo. Óbvio que é errado. Eu não estou dizendo que os homens vão fazer o que tem que fazer. Eu não estou dizendo nem que eles vão cogitar a possibilidade de fazer. Mas tem uma vontade latente. Não quer dizer que eles vão fazer, tá? Mas lá no final da vida, depois dos 50, ele vai pensar. E se a minha vida tivesse sido assim? A mulher vai sentir o seguinte, ela vai sentir que ela dedicou muita energia vital para os filhos. E para o marido também. Enquanto que o homem, ele vai sentir que ele dedicou muita energia vital para prover. E a provisão, no início da vida, quando os filhos são bonitinhos, fofinhos e legal de brincar com eles, aquilo é puro amor. Mas depois não. Depois eles crescem, viram adolescentes, e eles ficam esquisitos e vivem pro mundo. E tu tem a sensação, inevitavelmente, cara, isso é belo, é bom, é o certo, entende? Mas inevitavelmente vai te vir aquela sensação de que, poxa,
Eu acho que eu dediquei muita energia vital para isso. Eu acho que todas as noites que eu trabalhei até mais tarde, todas as coisas que eu busquei empreender para ganhar mais dinheiro, no final das contas só me serviu para que a minha mulher tivesse um pouquinho mais de luxo, para que meus filhos tivessem um confortinho a mais, e eu. E esse é o papo. O esquecimento do eu, na verdade. Estou falando aqui sobre o feminino e o masculino esquecendo do seu eu na sua jornada de vida. Sobre, onde é que ficou o meu eu? Será que quando meu filho nasceu eu esqueci de mim mesmo? Isso homem e mulher se perguntando. Será que para a mulher a atmosfera familiar foi tão importante que ela acabou esquecendo de si mesma? Eu acho que essa é a grande questão. E eu acho que, inevitavelmente, muitas pessoas vão chegar nesse questionamento que vai gerar uma crise existencial enorme, um sentimento de minha vida foi vazia, o que eu faço agora, não tenho mais nada para fazer. Mas que existe uma forma de remediar, que a forma é um cuidado com o teu eu, que é uma questão quase que individualista e egoísta. É uma questão de, como homem eu sei muito bem o que dizer. Não sou mulher, então não sei dizer como mulher. Mas sei te dizer o seguinte, independente de quantos filhos tu tenha, se é cristão ou não, se é casado ou não, se tem uma mulher que ama ou não, se ama ela mais do que a si mesmo ou não, se morreria por ela ou não, no momento que tu esquecer teu eu, a tua vida está fadada ao fracasso, derrota, depressão, abismo, tortura mental, falta de propósito, tristeza, choro, ranho, ranço, vômito, diarreia. Não esquecer do próprio eu é o seguinte, as vias masculinas devem estar sempre ativas. Quando tu formar uma família, antes disso, quando tu tiver uma mulher e tu tiver uma namorada boa, de fundamento, e tu vai perceber que ela é a única coisa que vai te fazer virar um homem de verdade. Que não importa quantos vídeos de masculinidade do Copini tu assista, uma mulher do teu lado, não importa se tu tem 18 anos ou 35, uma mulher do teu lado que tu olha e diz assim, essa é de fundamento, ela vai te fazer virar homem de verdade. E aí tu mora com ela, e vocês não são só mais um casal, dane-se se são casados ou não, mas vocês moram juntos. E aí vocês passam a se enxergar como uma família. Vocês podem ter um cachorro, não um filho ainda, vocês têm um cachorro. Vocês são uma família. E se tu achava que tu era homem de verdade antes, agora tu é muito mais porque tu tem uma família. Tu tem que comprar comida pro teu cachorro. Pai de pet, né? Mas depois tu tem um filho. Aí se tu achava que antes tu era homem de verdade, agora tu é mais ainda. Porque agora vocês têm um filho. E a egrégora que vocês estão criando é muito mais forte, muito mais pesada, muito mais potente e valiosa. Aquilo é um motivo pra estar vivo. Tá? Agora tu é mais homem de verdade ainda. Não é questão de ver vídeo de masculinidade e ser um homem de verdade, não é. As coisas vão acontecendo na tua vida, tá? Só que, cara, não dá pra deixar esquecer o próprio eu. Não dá pra deixar, por exemplo, assim, o que eu quero dizer com esquecer o próprio eu? Assim, ó, tu tinha uma vida em que tu, sei lá, tinha um hobby. Tu treinava, ou sei lá, tinha um hobby legal, assim, fazia trilhas na natureza, trilha de moto, praticava um esporte, futebol, escalada, qualquer coisa que tu gosta. Gostava de carros, era um entusiasta. Mas o filho nasceu e tu parou. A família começou a cobrar demais e tu parou. Morreu. Parou, morreu. Parou, faleceu. Óbito, tá? Não para. Não para. Mulher é a mesma coisa. Não esquece do eu. Porém, o eu não é uma questão que vai ferir as bases de uma família ou de um relacionamento. Por exemplo, o teu hobby era ir em baladas e ficar com mulheres. Isso não, isso fere as leis de uma família, da fidelidade. Então, há uma questão a se pensar do equilíbrio também. Eu acho que vou encerrar o vídeo por aqui, senão é uma carga mental muito pesada para ti. Deixa um aí com o Pinito aqui.